Gregárias e gregários, bom dia, boa noite, boa tarde. Aqui é Álvaro Pacheco com mais uma edição do Gregário Cycling, na companhia do compadre de DNA, Ronaldo Martinelli, que há 4 anos atrás, junto com o Leandro, fundou a Gregário Cycling, e o Arthur Rogélios, da Soul, que nós vamos conversar sobre o projeto Sou Jovem. E a gente já falou aqui muitas vezes sobre a gente ficar olhando do outro lado do oceano, lá na Europa, com inveja, mas também pouca gente fazendo alguma coisa que faça diferença. E o que a gente vai falar aqui é um projeto que com certeza vai fazer diferença. Então, bem-vindo, Ronaldo, bem-vindo, Arthur. Bom, obrigado. Bom, eu já sou meio da casa aqui mesmo, me sinto assim, né? Obrigado, mas obrigado de novo aí pelo convite, por falar de algo que eu considero ser um projeto inovador, né? Feito aí pelo Cláudio, pelo Arthur, e espero contribuir de alguma forma. Obrigadão pela oportunidade. Falar de uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é trabalhar com ciclismo, aí vai ser um prazer. Então vamos lá. Dada a bandeirada aqui, Arthur, esse projeto tem o Claudio Eggs, que tem feito muito pelo ciclismo, inclusive com projetos na Bélgica, femininos, trabalhando com os paratletas olímpicos, que também está envolvido no projeto Sou Jovem. O que é diferente? Quer dizer, a Soul é uma marca de bicicleta relevante, com produtos de qualidade no mercado brasileiro. O que é relevante de ter um fabricante de bicicleta junto com a equipe, no nome da equipe? Com todos os meus anos como atleta e depois como diretor esportivo, eu acho que uma marca de bicicleta participando de patrocínio, de um projeto como esse, é relevante no sentido que parece que assim está voltando para a modalidade o que impulsiona uma marca. Eu vejo muitas marcas não participando de nenhum projeto, de nenhum patrocínio de equipe, etc. E, para mim, pelo menos, passa uma ideia meio que de explorar a modalidade sem dar um retorno, vamos dizer assim. Então, eu vejo que quando alguém como o André da Soul ali compra a ideia de um projeto desse, nem tanto pensando em retorno. Em todas as reuniões nossas, ele nunca mencionou algo nesse sentido. Ele sempre falava assim, bom, o que vocês precisam para que a gente veja o ciclismo brasileiro se desenvolvendo num cenário mundial? Sempre o foco dele é mais de fã do que de estar patrocinando. Então, eu acho que, além dos produtos que a gente já testou essa temporada, que está de igual para outros produtos, eu acho que é isso. Eu acho que dar um retorno para a modalidade, eu acho uma questão ética, talvez. E nós temos a referência da Caloi, com Bruno Caloi, numa época de ouro, que inclusive é onde eu comecei no ciclismo e muita coisa importante aconteceu. A Caloi segue com a Vancini, com a equipe Vancini de mountain bike, apoiando, mas na estrada você tem um projeto da Sense, mas que tem um desenho um pouco diferente. Então, você, Arthur, como diretor técnico, ou diretor esportivo, para ser mais sofisticado, e o Ronaldo como o diretor técnico. Ronaldo, você pode falar um pouco sobre o processo que vai terminando aqui 8 de setembro, as inscrições, para fazer uma seleção e identificar uma equipe masculina e uma feminina, cada uma com 5 pessoas, para passarem uma temporada na Bélgica competindo. Que critérios você está orientando, com toda a tua experiência técnica, com toda a experiência de estudo e da ciência do ciclismo, para identificar os perfis que têm potencial nessa faixa que, se eu não me engano, é de 18 a 25 anos? Né? Sim. Bom, antes de mais nada, a gente tem aí uma complexidade, né? Porque o Brasil é um país muito grande, né? Muitas regiões. Acho que a gente recebeu já em torno de 200 inscrições, até mais. Acho que o Arthur pode falar melhor disso depois. Mas tem gente de, assim, quase todos os estados. Então, é complexo a gente, num país ainda que não tem cultura de fazer mensuração de treino, a gente não tem base de dados nenhum, né, para poder avaliar. Então, a gente colocou como
assim, o início, né, do processo, primeiro eles vão responder um questionário. Eles fazem a inscrição, na inscrição já tem algumas coisas que a gente pergunta, então alguns colocaram inclusive valor de FTP, né, que é digamos, uma fonte aí que a gente pode já detectar, obviamente se concretizar mesmo, porque o cara pode colocar qualquer número ali, a gente não sabe. Mas pelo menos a gente já tem um mínimo de critério para entender se esse atleta tem nível para participar, né, desse projeto. Mas a gente vai iniciar primeiro com esse preenchimento dessa ficha inicial, onde o cara coloca, né, coisas aí que são mais simples, né, ou informações mais simples, nome, endereço, né, a gente quer saber a região, quer saber alguns pontos, né, quanto tempo ele já pedala, enfim, se ele participa de alguma equipe, colocamos lá se ele tem, né, alguma base de dados, se ele arquiva os treinos dele em alguma plataforma e tal. Aí ele vai responder, a gente vai mandar um segundo questionário, que aí esse sim é um pouco mais detalhado, que vai precisar de mais informações. Então, a gente quer estudar, Álvaro, não só a parte física, né, mas precisa entender até a parte psicológica, porque é uma grande dificuldade, o Arthur colocou isso logo quando a gente fez a primeira reunião, e eu imaginei que fosse assim, né? Você imagina que esses garotos, eles vão estar num país desconhecido, que faz mais frio do que calor, eles vão estar longe da família, eles vão estar treinando com uma carga pesada todos os dias, então vão existir algumas dificuldades e a gente precisa entender se não só fisicamente esse menino, essa menina vão ter condições de cumprir o projeto até o final, mas também, óbvio, se eles vão ter condição física de poder, né, competir de igual para igual, né? Lógico que existe um planejamento em relação às provas, em relação ao treinamento deles, né? A gente entende que a carga de treino que a gente precisa aqui no Brasil para competir nas provas no Brasil não é a mesma que um atleta precisa para competir na Europa, na Bélgica. E depois o Arthur, acho que é legal, ele vai falar por que a gente escolheu a Bélgica, mas eles vão precisar estar preparados não só fisicamente, mas mentalmente também. Então a gente vai fazer essa segunda rodada, né, de perguntas, e eles vão ter que correr atrás. A gente precisa ter algum critério para fazer uma análise. Então não adianta a gente só pegar o nome, a idade do indivíduo, e a gente não tem como analisar, né, a pessoa. Então, ela vai precisar ter algum dado. Então, aqueles que não têm hoje nenhuma mensuração de treinamento vão ter que fazer um teste de FTP. A gente está conversando já até com algumas federações para ver se eles ajudam nesse processo. Se não, nós vamos explicar como é feito o processo. E aí a gente tem aí duas opções: ou ele executa um teste de FTP na sua cidade, com a ajuda de alguém, o suporte ou da federação, o suporte de alguém que faça esse tipo de teste lá, ou que pelo menos tenha o equipamento, ou a gente também vai dar a oportunidade de fazer 1 ou 2 dias de testes em São Paulo. A gente ainda não tem o local exato, mas já temos o equipamento para fazer e tudo mais, só que vai ter que fazer de alguma forma, a gente vai ter que saber quem é fisicamente, né, esse menino, essa menina, para poder levar para a segunda parte da seleção, que aí sim vai ser um training camp. A gente já vai saber mais ou menos quem é quem, e aí lá eles vão ser testados, vai ter uma prova de crono e uma prova de estrada. Então nós vamos colocar eles em ambiente competitivo e vamos fazer outros testes com eles também, além de passar por outras entrevistas para realmente conhecê-los 100% e a gente ter a certeza de quem está chamando vai suportar, né, tudo o que vem por aí para esse projeto, não só nesse primeiro ano, mas o projeto é que seja sustentado até o ano olímpico, que é 2028. E aí existe até a ideia desse projeto se perpetuar, né, pelo que o André falou e tudo mais,
se Deus quiser, a gente vai levar isso ainda mais para frente, né? Arthur, qual é o perfil de ciclistas masculinos e femininos que vocês estão buscando? Para que tipo de prova? Porque eu entendo que está se estabelecendo 2 equipes profissionais com base na Bélgica para correr as provas europeias, do circuito europeu. Inicialmente nós estamos procurando atletas, os cinco atletas do masculino e os 5 atletas do feminino, eles vão ter um foco quase que 100% em prova de estrada em padrão Bélgica, ou seja, predominantemente planas, muitas vezes com paralelos, e essa é a ideia de nós colocarmos eles lá para que eles se desenvolvam. Então não tem muito um perfil de etapas, enfim, é um atleta de estrada, para tudo. Uhum. Dentro do processo, e do processo, não agora o processo seletivo, né, o processo de treinamento que vai vir a partir do ano que vem, nós vamos ver, analisar qual que são as características principais de cada atleta e aí a gente vai direcionando eles para o que é necessário. No projeto da equipe, tem alguma burocracia com a UCI? Quer dizer, é uma equipe pró-continental? É uma equipe... Qual é o perfil da classe da equipe que está se formando nas 2 categorias de gênero? A ideia inicial era de fazer uma equipe UCI, já para esse primeiro ano, mas como nós estamos pegando atletas que a gente ainda não sabe exatamente o nível deles, o nível individual e principalmente o nível coletivo, por uma decisão, uma indicação que eu dei, pela experiência que eu tive na Bélgica, nós acabamos optando por fazer clube. Então nós vamos correr a temporada de 2025 como clube, focado em quermesse, para que a gente afine os atletas e afine a equipe. E aí, a partir de 2026, a gente tira a licença, tanto para o feminino quanto para o masculino, a licença de continental. Ronaldo, uma questão, e aí a gente tem que sempre falar do bode na sala, né, que é a questão do doping. E eu ouvi de um agente de atletas profissionais colombiano que ele não levava para a Europa ninguém com mais de 13 anos de idade. Que a tese dele é que depois dos 13 anos a pessoa já foi exposta a algum tipo de estímulo ou tentação e que seria muito difícil garantir que essa pessoa não ia causar um problema de ser pego no teste antidoping. No caso desse projeto, o perfil é de 18 a 25, então existe esse risco, e até é uma triste tradição que a gente tem no Brasil, pelo baixa frequência de controles, que volta e meia acontece. Recentemente nós tivemos um atleta de elite que está em suspeita, não foi condenado, mas está em suspeita de uso indevido de substâncias. Que cuidados vocês estão tomando para fazer essa seleção e evitar que esse tipo de problema aconteça? Pois é, Álvaro, é um problema que a gente tem, né? Exato. Acho que assim, tem esse problema no Brasil, mas tem problema também em outros países, né? Tem até a fama aí, o Pogacar, que eles se dopavam também quando estavam no período de formação e carregaram para agora, tal, mas é tudo muita especulação, muita lenda. Esses meninos, é importante dizer, eles vão estar sendo monitorados 24 horas por dia, né? Então, a ideia de colocar todo mundo no QG é justamente para entender tudo o que eles estão fazendo às 24 horas. Então, eles não só vão a parte de treinamento, mas a parte de civilidade também. Muitos deles não têm nenhum conhecimento para gestir a própria carreira, né? Então, você, por exemplo, não tem uma educação financeira, né? Não tem educação sexual, né? Então a gente tem uma preocupação nossa, são meninos, são garotos que podem querer namorar um com o outro, enfim. A gente tem aí dentro do projeto inclusive a Ana, né, que é a Aninha, que é o Arthur, que já conversou bastante com ela, a gente também estava conversando sobre esses assuntos. Eles precisam aprender, inclusive, a organizar a vida deles, acordar e arrumar a cama, né? Você usar uma louça e lavar o que você usou, enfim, não só como atleta, mas também como pessoa. Então, eu acredito que o projeto ele vai além de formar atletas. A gente quer formar pessoas e dentro dessa formação existe também
essa, digamos assim, educação em relação também ao doping, né? E eu acredito que com o monitoramento que a gente vai ter, existe a possibilidade do cara fazer? Se ele quiser, ele dá um jeito, a gente sabe muito bem. Mas vai ser muito mais difícil, né? Porque o Arthur, né, é ele que provavelmente vai estar lá com os meninos, ele já tem muita experiência, né, com atletas, né, porque já conviveu, já fez um projeto parecido. Então, eu também me coloco à disposição, já me coloquei à disposição deles em relação a isso, mas a ideia é que realmente eles tenham uma formação diferente do que, eu posso falar, infelizmente, é feito nos dias de hoje aqui no Brasil. E eu falo porque os meninos estão muito espalhados, às vezes ele vai para uma equipe que já existe a cultura do doping, e aí eu sei que Santos não tem essa cultura, e eu acredito que com todo esse processo nosso vai ser difícil de a gente ter. E eu acho que hoje em dia, né, Álvaro, você também é um cara que gosta de números, e a gente vai estar muito no controle disso no dia a dia. Hoje em dia, qualquer pessoa, qualquer atleta que apresente um nível X a mais do que ele poderia, né, que um ser humano poderia melhorar da noite para o dia, a gente tem condição de detectar. Por isso que a gente precisa de um controle realmente geral sobre tudo, sobre o treino, sobre a vida de todo mundo, né, não querendo ser um quartel-general, mas a gente precisa de alguns controles para que eles façam o que é correto fazer. E é para você que está nos ouvindo, equipes de ciclismo são diferentes de equipe de coletivos, como futebol, basquete, onde todo mundo treina junto, todo mundo quase que mora junto. No ciclismo profissional, cada um mora num canto, treina com seu próprio treinador e quase sempre só se encontram nas provas. Então, esse projeto tem o cuidado de estar todo mundo 7x24 junto, conversando, se conhecendo e se cuidando. E nisso, Arthur, qual o calendário? Você mencionou que são provas como clube, de quermesse, que são provas de circuito super tradicionais e populares na Bélgica, mas quando o calendário começa no ano de 2025. Então a ideia é que seja feita a seleção, a preparação, chegar lá para começar a correr 2025. E que tipo de calendário está se pensando? Que frequência de provas por semana, por mês? Acho que até um gancho que o Ronaldo deixou no começo do nosso bate-papo aqui é o porquê da Bélgica, né? O foco da Bélgica é exatamente isso, a disponibilidade de competição. Eu cheguei a presenciar semanas lá onde tinha 4 quermesses por semana no feminino e eu já cheguei a ver 10 quermesses no masculino numa semana. O nível competitivo e o desenvolvimento do atleta competindo nesse nível com frequência é incrível. O nosso calendário primeiro ano, basicamente, a ideia é focar em quermesse. Eventualmente pode surgir algum convite para o CI, não é o nosso foco, mas é quase inevitável, porque quando nós estávamos lá, mesmo o ano que nós fomos como clube, nós tivemos a disponibilidade de correr algumas provas do CI, 1.2 ou 2.2. Eu não lembro exatamente, que eu estou um ano defasado aí do regulamento da UCI, eu não li o regulamento desse ano ainda, não sei ainda como que está o convite de clubes. No feminino eu sei que é permitido ainda. E além disso, existe a possibilidade de algumas Copas do Mundo Sub-23, que tem um calendário lá. Então a gente tem uma parceria com a CBC nesse sentido de eventualmente correr etapas da Copa do Mundo Sub-23 lá. O foco do primeiro ano é esse. Aí a partir de 2026, com a licença UCI, aí a gente, e esses atletas tendo subido já um patamar, né, principalmente de experiência, acho que até mais do que fisiológico, né, que é saber se portar dentro do pelotão, saber como correr, e principalmente a ideia nossa também é um pouco que esses atletas lá, eles sejam um pouco menos fãs. O que a gente percebeu com o feminino lá é que muitas vezes perdia-se um pouco a concentração quando nós chegávamos na competição e via certas atletas que estavam na prova que eram ídolos das nossas atletas. E aí elas queriam tirar foto, tudo.
Então, com o tempo, obviamente, o respeito exacerbado que acontecia dentro do pelotão, de muitas vezes nem chegar perto dessas atletas. Então, acabava se posicionando muito atrás, enfim. Então, a ideia do primeiro ano é também normalizar para esses atletas aquele pelotão. Eles vão passar a fazer parte daquele mundo. E aí, consequentemente, no segundo ano, 2026, a gente pode estar competindo nas provas UCI com mais frequência, para também ganhar mais bagagem no nível de competição UCI, que é diferente do nível de quermesse, e aí 2027, o terceiro ano, que abre o calendário de classificação olímpica, né? Aí a gente já estaria refinando a parte de desempenho mesmo. Ronaldo, como será a sua rotina? Que eu entendo que majoritariamente você vai estar remoto aqui do Brasil, até porque você tem as suas atividades, mas como será a sua rotina na parte de performance, na parte de prescrição de treino, na parte de análise de evolução, durante esse calendário de chegada lá, de secar a tinta do passaporte, do carimbo do passaporte? Bom, meu papel aqui é diretor de performance, né? Então, a minha ideia é monitorá-los, mesmo que seja daqui, tudo que eles estão fazendo em relação ao treinamento. E mais do que isso, tá, Álvaro? Eu falei para você, né? A gente não tem essa cultura do treinamento aqui, da mensuração. Eles não entendem, né? Muito do que se diz, né? De respeito ao treinamento, o que fazer, por que fazer, qual o objetivo daquele treinamento. Então, a ideia é que eles também recebam o máximo de informação para entender o porquê do treino, né? E entender principalmente o objetivo, né? do projeto, o objetivo deles performarem na melhor versão deles. Então, ser o mais transparente possível em relação ao treinamento. Então, o meu papel aqui vai ser realmente controlar, estar em contato com eles, assim como eu faço com os meus atletas aqui no Brasil. A gente tem hoje todas as possibilidades, né? A gente tem aí Zoom, dá para eu conversar com eles do jeito que a gente está conversando aqui, eu consigo conversar com todos os atletas, e isso não vai faltar, né? Então eles precisam receber, entre aspas, né, esse carinho diário aí para também confiarem no processo e terem aí o resultado que a gente acredita que eles vão ter. Arthur, esse projeto não é um sucessor direto, mas tem muito do DNA do projeto da Memorial Feminino, que o Cláudio também teve envolvido diretamente, e eu entendo que você. Que aprendizados deste projeto estão vindo para esse aqui? Que erros foram cometidos lá que não vão ser cometidos nesse projeto? Olha, talvez todos os erros que a gente tenha cometido, a gente cometa de novo. Lidar com pessoas é muito difícil, né? Então, obviamente, a gente aprendeu muita coisa, a parte de antecipar algumas coisas, a parte organizacional. Então, por exemplo, toda essa preocupação que o Ronaldo estava falando hoje, de ter um head coach, onde está vendo o que está sendo feito, mensuração, olhando, a gente vai acompanhar o atleta mais diariamente. Nossa, acho que vai ser uma infinidade de coisas, mas, por exemplo, a convivência, o dia a dia, eu acho que é onde mais faz diferença. Por exemplo, uma das coisas que a gente vai cobrar um certo nível de pelo menos inglês. Por quê? Nas outras oportunidades, a gente tinha vários dos nossos atletas que não falavam nada além de português e nenhuma palavra. Isso era uma coisa que limitava muito e dificultava muito nossa logística. Então, agora nós vamos ter isso. A parte de mensuração, incomparável. Esse bate-bola quase que diário entre o head coach, eventualmente o coach de alguns atletas, que o atleta pode ter o técnico dele, não necessariamente quem vai treinar esse atleta vai ser o Ronaldo, mas o Ronaldo vai estar supervisionando o que está sendo feito, para a gente ver se o caminho que está sendo seguido pelo atleta e pelo técnico dele vai de encontro com o que o projeto quer. Então, eu acho que o principal aprendizado é nessa questão de ter claro para onde a gente está indo
e está controlando o trilho nesse sentido. Acho que talvez seja o principal de todos. E, Arthur, a Soul tem objetivos de entrar no mercado europeu ou o objetivo primário é de dar um caminho de evolução, de oportunidade para ciclistas brasileiros? O objetivo inicial da marca é que assim, a gente não consegue mais dividir a marca, o projeto e a equipe, que vira uma coisa só. Como a gente acredita muito nisso, a gente fez questão de, nas conversas, falar com o pessoal da marca Soul que nós não estamos em uma negociação, nós estamos em um processo de desenvolvimento todos juntos. Então hoje a gente já está dando alguns feedbacks na parte de desenvolvimento de produto, então virou quase uma coisa só. Mas o objetivo principal deles é ver o ciclismo brasileiro se desenvolver. Eles, inclusive, quando eles falaram com nós, quando começou as conversas, a elaboração do projeto, eles falaram que eles não tinham nenhuma ambição do mercado europeu, que eles tinham interesse em aumentar a participação em América do Sul, nem América Latina, América do Sul, principalmente o Cone Sul, né? Porém, recentemente, um representante belga procurou a Soul, que tem interesse de levar o produto para lá. E aí, para nós, coincidentemente belga, nós falamos, puta, por que não? Porque pode também ser uma baita de um apoio para nós lá, né? Um apoio logístico, enfim. Então, eles estão começando uma discussão, alguma conversa nesse sentido, mas não tem absolutamente nada definido, enfim. Não era o objetivo, acabou sendo uma coincidência aí, nós nem sabemos se vai acontecer alguma coisa ou não. Ronaldo, você, além de um estudioso da performance, da mensuração e de assessoria, também é um comunicador. Nesse projeto, é prevista algum tipo de geração de conteúdo? Porque eu acho que esse é um elemento muito importante para motivar quem está lá, para engajar quem está aqui na torcida, em provas que possivelmente não vão ser televisionadas. Tem alguma intenção nesse sentido? Óbvio que o orçamento é limitado e a prioridade é para os atletas, é para os equipamentos. Claro. Acho até que o Arthur pode responder melhor do que eu, mas eu vou falar o que eu sei, tá? Existe sim, a ideia é gerar conteúdo, né? Acho que não só isso, mas também ensinar os atletas a gerar conteúdo, né? Então a gente sabe que muitos deles até vivem de mídia social, e aí a gente vai também, uma parte do projeto, dar esse treinamento para que eles também possam divulgar, né, não só a marca, mas também tudo que está sendo feito em prol do ciclismo brasileiro. Então, acho que o Arthur pode me complementar melhor, mas eu acho que é mais ou menos isso, né, Arthur? Então, parte da formação do atleta, na nossa opinião, envolve também ele, primeiramente, saber falar com mídia, gerenciar a mídia, né? Gerenciar a própria mídia, que hoje é inevitável um atleta ter sua própria mídia. Dentro disso também existe algumas provas lá que são, por incrível que pareça, tem streaming, então elas não são a TV tradicional, mas elas estão na internet. Então a gente tem acesso a isso com uma certa antecedência, a ideia é a gente divulgar, e a gente ainda tem uma questão orçamentária aí, mas a ideia é ter um profissional da área de marketing acompanhando, principalmente para criar conteúdos, uma espécie de documentário, de série, alguma coisa nesse sentido. Ainda não está bem formulado isso, mas a gente está com algumas ideias nesse sentido. Aliás, tem uma equipe pró-continental que é Tour de Tietema, que nós entrevistamos aqui o diretor-geral, que faz um excelente trabalho. Inclusive tem uma coisa que eu acho muito interessante, de que eles resolveram não comercializar o nome da equipe para não sofrer o que todas as equipes sofrem, que todo ano muda quem é o patrocinador, muda a camisa. Então é quase impossível você torcer por uma equipe como você torce por esporte de bola, porque uma equipe que era um nome num ano, no outro é outro ano, e aí o seu vínculo com esse torcedor e até eventualmente para comprar produtos, que no caso do futebol é uma receita importantíssima, no ciclismo não existe por essa prática. E
o pessoal do Tour de Diadema teve o cuidado não vender os naming rights, então a equipe sempre será Tour de Diadema, e ter patrocinadores que estão entrando e saindo, como é normal do esporte. E, Ronaldo, o aspecto de equipamento, na ajuda da seleção de equipamento, inclusive de ajuste de equipamento, desde as coisas básicas de calibragem de pneu, a bike fit, como é que está sendo feito esse trabalho? Esse é outro trabalho que também vai ser feito, né? O treinamento, os atletas vão ter que aprender a mexer no próprio equipamento. A Soul vai dar todo o suporte, então, bicicleta, roda, tudo o que precisa, né, para fazer alguma troca, né, algum problema mecânico, né? Então, a Soul vai dar todo esse suporte. E a gente vai, a ideia é ter sim um treinamento para que os atletas saibam mexer na sua própria bicicleta. Imagina que talvez tenhamos atletas que nem trocar o pneu ele saiba. Então, ele além disso, ele vai ter que saber muito mais sobre o próprio equipamento, até porque a gente não vai ter, posso estar errado, né, Arthur, mas a gente não vai ter mecânico nesse alojamento. Então, eles vão ter que aprender também a resolver os próprios problemas e a gente também vai dar esse suporte para eles, né? Arthur, na temporada 2025, tem orçamento para correr na América do Sul? Ou não? É concentrando na Bélgica, na região da Bélgica? O projeto Sou Jovem, ele é paralelo à equipe Sou Cycling Santos. Então, o projeto para 2025 fica na Bélgica. Bélgica, França, por ali. A equipe fica fazendo o calendário brasileiro e, eventualmente, aparecendo convites, a gente pode estar correndo alguma coisa na América do Sul, sim. Mas o projeto, inicialmente, para 25, é Europa. A intenção é recrutar talentos para a equipe Soul principal que está no Brasil ou não? É independente? A ideia do projeto em si, na verdade, ela vem um pouco de um caminho, vamos chamar assim, que a Federação Americana e a Federação Australiana têm feito. Eles montaram uma base na Europa, eles levam atletas das suas nações para lá, treinam esses atletas, colocam esses atletas para competir e conforme eles estão dentro do calendário europeu, eles muitas vezes são vistos por outras equipes profissionais e são pegos. Cada vez que um atleta desse é pego, você tem mais um atleta dessa nação dentro do pelotão principal, pelotão do mundo. E a vaga que é aberta no alojamento puxa-se um outro atleta daquela nação. A ideia nossa é essa. Nossa ideia do projeto Sou Jovem é a gente ser um trampolim para que o atleta se profissionalize em outras equipes. Seja elas continentais, pro, e por que não, né, um dia até uma World Tour. Então a nossa ideia é eles nos usem, literalmente, para se impulsionarem. Então por isso que a gente tem tanta preocupação de formar também cidadãos, porque para você estar numa equipe profissional, você tem que ter um comportamento profissional que nós acreditamos que é raro encontrar em ciclistas tão novos dentro da cultura brasileira, né? Que envolve, por exemplo, o que foi falado sobre doping. E no aspecto que você falou, a transição cultural não é trivial. Então você está num lugar que é outro idioma, que é outro ciclo de temperatura, que é outra comida, que é outro tudo diferente, e uma pessoa jovem se adaptar nesse mundo, e a depressão vai estar sempre rondando, saudade de casa, do arroz e feijão, esse eu acho que é um elemento muito importante de sucesso de atletas fora do continente europeu. E a gente tem mais casos de não sucesso do que de sucesso por isso, por um aspecto cultural. A cabeça da pessoa não encaixa e aí a perna não vai andar, né? Álvaro, os projetos de formação aqui no Brasil, por mais que tenham boa vontade, né, que a gente até agradece, porque realmente saíram muitos ciclistas talentosos. Um deles é o Vinícius Rangel, né? Saiu de Iracemápolis, antes tinha participado do projeto do Maninho, né, da Bike Point. Ele nasceu, quem descobriu, inclusive, ele foi um outro treinador no Rio de Janeiro, Marcos Coutinho, pelo que eu sei da história. Só que
existe um ponto que, infelizmente, ficou para trás, né? Que talvez esses formadores não tiveram essa formação para poder trabalhar com um atleta desse nível que a gente está falando. Então, e o principal deles é até mais psicológico do que físico, né? Então, além deles não terem recebido a carga de treino que um atleta jovem tem, né, já na Europa, eles não têm também a competição, então o nível técnico não é exigido e, consequentemente, a parte mental dele também não é trabalhada quando ele, de repente, recebe esse boom de ir para a Europa e ter que trabalhar de uma outra forma. Então, muitos deles têm problema mental justamente por conta disso, por não suportar, né, não ter essa formação, não ter a educação, enfim, uma série de coisas que influenciam diretamente na performance do atleta, né? Então, acho que a ideia de levá-los para lá é colocá-los também num ambiente de crescimento diferente do que eles têm aqui. Acho que esse é o principal. Arthur, nesse lado, você mencionou sobre a tietagem, que é um enorme risco, e a pessoa que cruza aí, ídolos de distância está ali encostando, alinhando para largar junto. É difícil você não se impressionar, é difícil você até ser excessivamente respeitoso. Então, o que o projeto anterior com as meninas mostrou de dicas para que, no bom sentido da palavra, os atletas perdessem o respeito e atacassem, dessem na cabeça e disputassem com o talento que tem? Correr. Porque é muito comum o atleta profissional, principalmente no feminino, ele usar as quermesses como treinamento. Então, você começa a cruzar todo dia com esses atletas e acaba naturalmente normatizando a situação. Então, não tem muito assim o que falar ou como preparar. A gente sabe que em umas primeiras provas a gente até deixa, às vezes, algumas atletas a gente conhecia, nós como staff, né? Então, às vezes, a gente ia lá e, principalmente, quem podia traduzir, ia lá, fazia o intermédio, fazia um diazinho ali de tietagem mesmo, e que essa tietagem em si, muitas vezes, era o suficiente para resolver, porque várias dessas atletas, e a experiência minha se resume principalmente no masculino, no feminino, desculpa, várias dessas atletas profissionais lá, elas começavam a ajudar as nossas a se inserir. Então, às vezes, elas conduziam as nossas dentro do pelotão, às vezes chamava ali, fazia um sinal, trazia elas para uma posição melhor. Então, acabava conhecendo mesmo, sabe? Mas, resumindo, correr. Nós não achamos ainda um jeito que funcione melhor que esse. Até porque numa prova de quermesse não dá para pedir licença, né? Ou você dá uma encostadinha assim para se cavar ali, ou não vai acontecer nada. Você vai assistir a 500 metros de distância a chegada. Eu corro o risco de dizer que em nenhuma delas dá, viu? Em todas elas nós tivemos uma experiência muito interessante que no Mundial da Bélgica em 2021, a Tainá estava num momento ali onde dava aquelas funiladas e alguém chegou dando uma cotovelada nela, meio que tentando empurrar ela abriu o cotovelo e empurrou de volta. E tomou a posição. Aí ela olhou pro lado e era a Mariana Voss. Só. Aí na hora ela até deu uma travada, daí ela falou, já tomei a posição, agora eu fico, né? Mas aí ela veio me contar essa história, assim, ainda como tiete, sabe? Aí eu falei, isso aí, abre o cotovelo e empurra. Tá ali, tá todo mundo personalidade. A gente também tem que parar com esse complexo de inferioridade, né? Tanto de lá para cá quanto daqui para lá, né? Então, talvez até esse projeto também tenha esse sentido de acabar essa história de que o Brasil é o país do futebol e que aqui não tem ciclista bom. A gente quer mostrar justamente o contrário, né? Se Deus quiser, a gente tem material humano para poder mostrar para o mundo aí que a gente pode ser, sim, um país grande no ciclismo. Não sei nem se é o país do futebol, porque do jeito que usa o futebol brasileiro, talvez não dá para dizer isso. É verdade, infelizmente. Talvez a ginástica olímpica, talvez de N outras coisas, do boxe, mas do futebol. Acho que tem uma coisa importante do ciclismo, do trabalho que vocês fazem,
do que vem acontecendo. Mas a ideia que fundamental é, primeiro, abrir esse canal. Esse é só o primeiro capítulo de acompanhar essa conversa, e a Gregário vai estar acompanhando e apoiando de perto. Mas também, para você que está nos ouvindo, se associar na sua região com outros empresários e viabilizar projetos similares. Porque, como o Arthur falou antes da gente gravar, é bom ter concorrência, porque quanto mais, até porque cria uma comunidade de brasileiros, como tem a comunidade de italianos, a comunidade de belgas, a comunidade de franceses, tem todas as patotas lá, ingleses, agora ali do meio da Europa, dos talentos todos que vêm surgindo desde o Saga. Então, você que está nos ouvindo aqui, dá para fazer e tem que começar. Então, agradecer muito a Soul, ao Cláudio, a você, Arthur, a você, Ronaldo, mas esse é só a primeira conversa, que tem muita coisa para a gente ouvir, acompanhar e torcer. Se Deus quiser. Com certeza a gente vai trazer mais novidade aqui no projeto. Novidade boa. Inclusive, quem tiver ideia aí, tiver querendo formar projetos aí, a gente está aberto a mostrar pelo menos os caminhos que a gente seguiu aí, de repente, para facilitar para os outros. Genial. Obrigado. Eu, como torcedor, como ciclista aí brasileiro, torço, aplaudo entusiasta o que vocês estão fazendo e torço que quem está nos ouvindo fique com a pulga atrás da orelha, tome coragem, vá lá e faça. Porque às vezes a gente acha que as coisas são impossíveis, e outro dia um amigo estava me lembrando, né? Aerodinamicamente é impossível um besouro voar, mas ninguém falou para ele, então ele vai lá e voa. Então não tem que pensar muito, tem que juntar recurso e ir. Obrigado, e para você que está com a gente aqui, a gente se encontra no próximo programa. Obrigado. Obrigado. Até mais.